Em primeiro lugar, boa noite. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Na verdade, esse é um evento que a gente está muito feliz de poder fazer e desenvolver com vocês. Porque a ideia é que esse seja parte de um ciclo de formação que a Sinergia Animal vai desenvolver, né, com vocês, para que vocês conheçam mais sobre o universo, né, dos animais que são explorados pela pecuária industrial, e dessa forma vocês possam entender melhor as nossas campanhas, aquilo que a gente está pedindo para a indústria, né, como esses animais sofrem nesse contexto, o que a gente pode fazer para ajudá-los. Então, nesse sentido, no nível mais pessoal mesmo de formação, mas também que vocês possam se tornar agentes transformadores, né? Levando esse conhecimento sobre a realidade, né, dos animais, no caso hoje das porcas, né, dos porquinhos, para as outras pessoas que não acessam essas informações, para que elas também entendam a realidade que a gente busca mudar e que então vocês possam auxiliá-las, né, a entender isso. Como vai funcionar, né? Vai ser uma palestra, e aí eu vou pedir para vocês que ao longo da palestra vocês registrem as suas dúvidas, questões aqui no chat, e também ao final vocês possam abrir o microfone e trazer suas dúvidas, que a gente vai responder, né? E eu esqueci de me apresentar, né? Mas acho que todo mundo aqui já me conhece. Meu nome é Samantha e eu sou coordenadora de ativismo da Sinergia Animal. E para trazer para vocês, né, essa informação sobre a realidade dos porcos, né, na indústria suína brasileira, a gente trouxe a Patrícia, que acho que não poderia ser a pessoa melhor para falar para vocês sobre isso. Eu vou trazer um pouco aqui da biografia dela, que aí vocês vão entender o porquê disso. A Patrícia Tatemoto é bióloga, possui mestrado, doutorado e pós-doutorado em bem-estar animal. Tanto o doutorado quanto o primeiro pós-doutorado foram em medicina veterinária preventiva e saúde animal na Universidade de São Paulo. A Patrícia também é membro da Comissão de Ética SEUA desde 2017. Ela tem uma MBA em agronegócios pela Exalc USP e, além de ser gerente de pesquisa e bem-estar animal na Sinergia Animal, ela representa a The Donkey Sanctuary, que tem a sede na Inglaterra, aqui na América do Sul. Então, a gente realmente trouxe para vocês uma super especialista para falar sobre isso, e acho que isso também traz, dentro do esforço da Sinergia Animal, de sempre atuar a partir de dados e do conhecimento científico. Então, essa palestra, ela está nesse contexto. Muito obrigada mesmo por estarem aqui, e eu vou passar a palavra para a Patrícia. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada pela presença de todos e todas. É, eu espero que não seja tão técnico e depois a gente vai ter um tempinho para tirar as dúvidas e depois vai ter meu contato também, caso alguém fique com alguma dúvida para além da nossa conversa de hoje. Vai ter uma etapa que a gente vai compartilhar um link de um app que vai para algumas questões para vocês responderem sim ou não. É basicamente assim, você usaria essa frase, né, entendendo as questões que a gente vai discutir aqui hoje, e aí vocês respondem sim ou não. Eu não vou identificar quem respondeu, e é só uma atividade para a gente treinar os nossos conhecimentos. Então é bem tranquilo. Eu vou compartilhar minha tela, que a gente tem uma apresentação. A gente vai falar sobre como a suinocultura opera, mas antes disso, a gente vai falar um pouco sobre o bem-estar dos animais. Então, o que a gente vai falar primeiro é sobre a ciência do bem-estar animal. E por que é necessário isso? Porque muitas pessoas ainda, mesmo na academia, mesmo nos cursos de veterinária, biologia, zootecnia, as pessoas ainda não levam a sério o bem-estar como ciência. Mas existem cientistas no mundo todo e a gente segue os mesmos preceitos, a mesma robustez do método científico, como a gente vai ver nos próximos slides.
Então, tem uma definição que é a mais utilizada, mais citada no mundo, que é do professor Donald Bloom. Ele é biólogo e ele é professor na Universidade de Cambridge, professor emérito. Ele trabalha na parte de neurociência, mas a especialidade dele é bem-estar animal. Então, ele sempre fala que o bem-estar de um indivíduo diz respeito ao seu estado em relação às tentativas de lidar com o seu ambiente. Então, isso precisa ser intrínseco ao animal. A gente, sempre que possível, tem que se afastar dessa abordagem de antropomorfizar o animal e que a gente entende o que é melhor para ele. A gente precisa entender primeiro a biologia da espécie. Mesmo dentro da biologia da espécie, existe uma variação individual. E mesmo dentro da variação individual, existe uma variação ontogenética. E o que a gente sabe é que, por exemplo, os animais, quando estão na primeira infância, né, os neonatos, eles têm necessidades, motivações sensoriais, necessidades diferentes de um adulto, por exemplo. E são mecanismos evolutivos que moldaram os organismos, assim como nós e todos os seres vivos hoje no planeta. Então, essa pressão seletiva fez com que a gente precisasse hoje, todos os organismos que têm encéfalo precisam de estímulos, porque o nosso cérebro opera muito com uso e desuso. Então, essas motivações, essas necessidades, elas foram moldadas com a pressão seletiva dos mecanismos evolutivos. Então, principalmente animais que têm a complexidade cognitiva precisam de um ambiente rico, de oportunidades de ajuste e vários inputs no cérebro, né, estímulos. Precisam de um contexto social complexo. Muitos desses animais de produção são animais que têm hierarquia de dominância, que são animais sociais. Porque a gente não consegue produzir grupos de animais que são topo de cadeia, né, que são animais predadores. A gente sempre faz a produção para alimentação humana de animais que são altamente sociais. Então, eles têm esse contexto social complexo, precisam ter oportunidades de vínculos e também isso gera muitos inputs no cérebro. E outras oportunidades de escolha, né, de variáveis físicas que vão interferir no bem-estar dos animais. Então, o que acontece é que os animais, quando eles sofreram várias pressões seletivas, né, do ambiente como um todo, né, os inputs que o ambiente dá. Essa seleção natural fez com que os organismos encontrassem formas, foram sendo selecionados para encontrar formas de ajuste. Então, por exemplo, um suíno, ele vai procurar um microclima no ambiente natural. Isso acontece para todas as espécies, né, de animais. No mínimo, todos os vertebrados fazem isso, mas tem muitos estudos, inclusive, com insetos e outros invertebrados, que os animais eles buscam mecanismos para se ajustar. Então, eles procuram um microclima melhor, evitam determinadas interações sociais. Mudou de slide, né? Mudou, perfeito. E como é o ciclo na indústria? Então, é um exemplo de uma matriz suína na indústria, na suinocultura hoje, na suinocultura convencional. Ela nasce, em torno de 5 a 6 meses, ela é inseminada pela primeira vez. A gestação dura em torno de 114 dias. E aí, antes de parir, ela é encaminhada para uma gaiola de parição, né? E a suinocultura industrial mantém as fêmeas suínas, as matrizes, em gaiolas de gestação. Então, elas não conseguem caminhar, por exemplo, e elas não conseguem se virar. E mesmo no momento do parto, elas são confinadas, elas são movidas para uma outra gaiola, mas ainda assim elas não conseguem caminhar. Então, é um confinamento extremo. E aos 21 dias de idade dos leitões, acontece o desmame, que é considerado um desmame precoce. Algumas suinoculturas hoje adotaram o que eles chamam de desmame tardio, que é aos 28 dias. Mas, na verdade, o que a gente vai ver é que precisaria ser muito mais tardio que isso para se aproximar ao contexto natural, né? O contexto que esses animais foram selecionados. E esse ciclo se repete de 2 a 2 vezes e meia por ano. Então, uma porca hoje ela tem um ciclo produtivo na suinocultura industrial de 2,5 partos por ano. Ela não consegue ter meio parto, mas é o ciclo, né? Metade de um ciclo acontece, 2 ciclos inteiros e mais metade de um ciclo no mesmo ano. E essas são as gaiolas de gestação e as celas de parto. Então, esse é um modelo convencional e é assim que a maioria das suinoculturas mantém as matrizes, que são animais complexos, que têm um repertório comportamental muito complexo e uma necessidade grande de vários estímulos.
em todo o ciclo. Então, essas gaiolas de gestação são ambientes pobres, né, que tem poucos estímulos. Como a gente viu, os animais, os mecanismos evolutivos selecionaram os animais que necessitam de muitos estímulos o tempo todo. São ambientes complexos com muitas variáveis. A mesma coisa acontece para a gente. Então, um dos maiores problemas de ambientes artificiais são ambientes pobres de estímulos, que é o que muitos cientistas estudam, o tédio do ambiente artificial, né? É um estressor crônico. A mesma coisa aconteceu com muitos de nós durante o confinamento da pandemia, né? A falta do que fazer é tão deletéria que tem animais que desenvolvem automutilação, né? Isso é muito comum, por exemplo, em animais do zoológico, enfim. Então, essas fêmeas têm oportunidades de ajustes limitadas, porque elas não conseguem procurar um microclima, elas não conseguem se afastar de outras fêmeas, né? Elas não conseguem se locomover, esticar, enfim. São extremamente estressantes, um estresse crônico, porque é sustentado ao longo do tempo, e elas têm poucas possibilidades de escolha. Então, esse professor, que é professor emérito de Cambridge, o Donald Brown, que é um cientista renomado, ele disse que o confinamento de uma porca em uma gaiola de gestação é um dos exemplos mais extremos de crueldade. Dura quase toda a sua vida e é muito pior do que bater severamente em um animal. Então, não é uma pessoa que falou de forma sem respaldo científico essa frase. Essa frase é de um cientista reconhecido, que publica artigos com toda a robustez do método científico. Então, eles têm os suínos, na suinocultura de forma geral, têm muitas restrições de comportamentos naturais, muitos comportamentos estereotipados, repetitivos e sem função aparente, que são esses comportamentos que a gente vê muito em animais de zoológico, que é o pacing, por exemplo, ficar se locomovendo de um lado para o outro, repetindo comportamentos. Então, eles têm uma incidência muito alta e uma prevalência grande desses comportamentos. Lesões nos ossos e na pele, muito desconforto dado o confinamento extremo e fome crônica, como a gente vai ver. E o ciclo na indústria, ele é muito diferente do que aconteceria para animais em vida livre, para os ancestrais dos suínos. Na creche, por exemplo, os leitões passam em torno de 65 dias, e na terminação de 130 a 140 dias. O que significa terminação? Então, depois do desmame, os leitões ficam com as mães, né? Eles nascem, ficam com as mães até os 21 dias de idade, em algumas suinoculturas até os 28 dias, que são 4 semanas. Depois, eles são encaminhados para a creche, então muitos leitões são misturados de leitegadas diferentes. Essa mistura de leitões que não se conheciam, gera comportamentos agressivos, muitas brigas, porque eles são, de novo, socialmente muito complexos. E depois eles são encaminhados para a terminação, que é quando eles terminam de engordar para serem embarcados para o abatedouro. E isso em torno de 130 a 140 dias. E eles passam, desde os primeiros dias de vida, a suinocultura que eu visitei no Paraná, eles passavam por essas práticas, essas mutilações no primeiro dia de vida. Então, os leitões machos, eles são submetidos a uma castração cirúrgica, sem controle de dor, então não tem anestesia e nem analgesia depois, né? Feita com bisturi, geralmente. Por profissionais que não são médicos veterinários, são operadores das fazendas. Nesse mesmo primeiro dia de vida, passa uma outra pessoa fazendo corte de cauda para evitar, porque o ambiente é muito estressante, o ambiente é pobre e muitas leitegadas são misturadas e eles não têm uma referência social. O que aconteceria na natureza? Teria outros animais de outras idades interagindo com esses leitões. Então, eles teriam uma referência social. Tem artigos publicados, artigos científicos mostrando isso. Quando os leitões têm uma referência social, um animal mais velho, eles conseguem se organizar socialmente e isso reduz a quantidade de interações agressivas entre eles. Mas é um ambiente completamente artificial e disruptivo porque causa todas essas consequências. E então a indústria trata desses problemas que a própria indústria causa, gerando mais problema para os animais. Mas a justificativa da indústria é que eles estão cortando a cauda, a orelha e os dentes dos animais para resolver questões de bem-estar, pensando no bem-estar dos animais. Mas a realidade é que essas práticas acontecem para mitigar problemas causados ou agravados pela alta densidade, o ambiente pobre e essa falta de referência social.
Aqui, de novo, né, uma foto de uma matriz em uma gaiola de parição, e aqui animais de terminação, né, que são na fase final de engorda para serem encaminhados para o abate. Então, uma alta densidade que dificulta muito o ajuste, a organização social desses animais que são muito complexos e inteligentes, e isso acarreta as brigas, né? E por isso a indústria faz essa volta toda para gerar mutilações e justificar que é pensando no bem-estar dos animais. E, na verdade, para contornar esses problemas, seria necessária a mudança dos fatores causais. Então, ao invés de fazer todas essas mutilações, o ideal seria aumentar o espaço e reduzir a densidade dos animais, melhorar o ambiente, atendendo necessidades sensoriais e motivacionais, deixando o ambiente mais complexo, com substrato, por exemplo, um ambiente em que eles possam ter pontos de fuga, que eles possam evitar alguns dos seus parceiros na baia, e aumentar a complexidade de uma forma geral do ambiente. E as baias de gestação coletiva são tidas hoje como uma alternativa, né, que é a alternativa mais comum. Então, essa é a imagem, né, essas duas, na verdade, são imagens de baias de gestação coletiva, mas elas não atendem todas as necessidades e esse é considerado o futuro do bem-estar para matrizes suínas, né? E precisa ter uma atenção especial ao piso, porque isso pode gerar lesões no casco, que são dolorosas, a densidade, ao contexto social e aos sistemas de alimentadores que podem gerar competição e elas brigarem. Então, quando eu entrei no doutorado, eu nunca tinha visitado uma suinocultura. E quando eu visitei e vi que esse era o futuro do bem-estar das fêmeas suínas, eu fiquei um pouco chocada, porque eu pensei, claramente não é suficiente. É um ambiente ainda que gera vários outros problemas de bem-estar. Mas a gente tem que ter muita cautela para comunicar isso para a indústria, porque eles podem entender que é melhor então manter em gaiola. Mas na minha concepção, eu lembro que na época eu convivia com vários profissionais que estavam bem acostumados já com essa realidade, para mim era tudo muito novo. E na época, na verdade, eu já era vegana também. Eu fiquei assim um pouco chocada o quanto que, se isso for o futuro do bem-estar, a gente precisa caminhar muito ainda. E a ciência do bem-estar precisa demonstrar e reforçar e influenciar as políticas para alterar um sistema que está caminhando muito devagar. A gaiola nunca deveria ter existido. O animal não ter possibilidade de caminhar é uma coisa impensável, pensando nas todas as necessidades básicas dos animais. E dentro da ciência do bem-estar, em 1965, foi criado o Comitê Brambell, que foram cientistas que estabeleceram as 5 liberdades. As 5 liberdades representam o básico do que os animais precisam. E o que a gente vê é que a indústria, da forma como ela mantém os animais nos sistemas convencionais, não atende nem as 5 liberdades, mas a gente precisa avançar muito mais ainda do que baia de gestação coletiva, por exemplo, na suinocultura. Então, existe uma incompatibilidade da forma como a gente mantém os animais e o contexto em que eles foram selecionados, né? Porque, por exemplo, suínos, assim como todos os vertebrados, têm habilidades cognitivas complexas. Mas no caso dos suínos, foi demonstrado que é superior a cães. Eles têm um contexto social complexo, têm altas motivações exploratórias, porque isso está relacionado à sobrevivência. Então, os suínos precisam explorar o ambiente. Então, eles têm essa motivação e quando ela não é atendida, gera frustração e o bem-estar comprometido. São animais curiosos, eles têm uma memória, avaliação e antecipação de eventos. Tanto é que em suinoculturas industriais, as fêmeas percebem quando vão receber alimentação e têm comportamentos antecipatórios. Elas têm uma reação exacerbada quando vão receber alimentação porque elas têm restrição alimentar, e a gente vai ver em mais detalhes mais para frente. E precisavam ter possibilidades de escolha, por exemplo, a termorregulação. Esse ambiente não está tão agradável e o animal tem a possibilidade de escolher um microclima mais adequado, né? Migrar e conseguir se ajustar. Essas variáveis, quando a gente tem o controle sobre as variáveis da nossa vida, estão diretamente relacionadas ao bem-estar. Isso tem uma associação e estudos muito claros com humanos, quando a gente não consegue controlar algumas variáveis, principalmente as mais essenciais para a sobrevivência, isso gera um comprometimento de bem-estar e saúde, né? Por exemplo, a gente poder ligar o ar-condicionado ou ligar o ventilador num dia quente. Imagina que os animais não têm essa possibilidade de ajuste em ambientes artificiais, via de regra. E aí, quando a gente compara com os ancestrais dos suínos, a gente vê a discrepância
entre os sistemas hoje e como eles foram selecionados evolutivamente. Por exemplo, as matrizes suínas, elas teriam uma expectativa de 20 anos de vida, né? Formariam grupos super complexos, com fêmeas, com animais de diferentes idades, com machos. Alimentação diversificada. Muitas suinoculturas usam alimentação líquida, uma dieta líquida. Então, vem pela tubulação. Imagina você viver de sopa, né? Sem a possibilidade de mastigar, sem a possibilidade de diversificar a sua alimentação. Elas passam por fome crônica. Isso tem muitos estudos que já demonstraram. É uma sensação de fome crônica, porque a dieta é concentrada, elas comeriam vários quilos, fibras, diferentes tipos de alimentos, mas na suinocultura elas recebem muitas vezes dieta líquida ou uma ração para atender nutricionalmente, mas não atende a motivação alimentar. E aí tem estudos de motivação alimentar, e isso compromete não só o bem-estar das fêmeas, mas também tem efeitos transgeracionais durante a gestação, como a gente vai ver. Então, elas comeriam um alto volume de alimentos, o que não acontece. E durante o parto, as fêmeas constroem, né, os ancestrais constroem ninhos complexos, têm um comportamento materno super complexo, e o número de leitegada e o tamanho dos leitões, os leitões eram muito maiores e um número menor. Então, a cada leitegada, a cada parto, eram de 4 a 7 leitões, e hoje a gente tem de 12 a 20 leitões. Né? No Globo Rural do domingo passado, eles mostraram que tem algumas granjas que a média já subiu para 14 a 15 leitões por fêmea. Então, o que acontece? Os leitões vão competir pelo leite e acabam se agredindo, causando lesões e acarretando em lesões do aparelho mamário. E o que a indústria faz? Com essa seleção genética de um número absurdo de leitões para aumentar a produtividade, prolificidade, que é o número de leitões por parto, a indústria resolve, entre muitas aspas, esse problema cortando o dente dos leitões. Né? E o desmame dos leitões, que aconteceria entre 14 a 17 semanas, hoje acontece de 3 a 4 semanas. E o contexto social, como a gente viu, bem discrepante do que os ancestrais na natureza, da realidade, né, desses ancestrais. E eles não têm ambientes complexos para explorar como seus ancestrais. Por isso que a gente vê tantas consequências negativas e deletérias. Então, a gente fez isso na USP durante alguns estudos de bem-estar da USP, e eu me recusei a manter as fêmeas, as matrizes, em gaiolas durante o parto, mas é lógico que eu tive uma oposição muito grande dentro do campus. Sofri bastante retaliação porque falavam que as fêmeas não sabiam construir ninho, porque a seleção genética foi por muitos anos, e que elas esmagariam todos os leitões, e que seria uma catástrofe, e que eu seria responsável pela tragédia das fêmeas matarem todos os seus leitões. E aí o que a gente fez, eu e os meus amigos, a gente acampou na suinocultura, a gente passava a noite e dia na suinocultura, a gente instalou câmeras em todas as baias, e eu sincronizei as câmeras com o meu celular, e a cada 1 hora a gente olhava todas as câmeras quando a gente estava se revezando, mas ficava sempre um pessoal na suinocultura experimental da USP. E o que a gente viu é que as porcas construíam sim seus ninhos e sabiam cuidar muito bem dos seus leitões, superando as expectativas inclusive do prefeito do campus na época, dos professores que trabalham, né, professores da área de veterinária que trabalham vinculados ao agronegócio. Então, essas são algumas das fotos. Hoje, na suinocultura, eles se usa muito a ocitocina, então injetam esse neurotransmissor para aumentar muito a contração para as fêmeas expelirem os leitões. E eu me recusei também, falei que a gente não ia utilizar, a não ser que tivesse um problema muito grave. Teve uma fêmea que ficou 12 horas construindo o ninho e ela teve um leitão atrás do outro. Por quê? Porque a cascata fisiológica dela foi selecionada evolutivamente por muitos anos na natureza para que ela tivesse todos esses comportamentos e uma fisiologia complexa que é muito bem orquestrada e que gera um organismo preparado para fazer o que ela tem que fazer ali naquele momento biologicamente, né? Que é parir seus leitões. Então, a gente viu uma correlação entre construção de ninho e sucesso no parto. A gente não precisou aplicar ocitocina em nenhuma das fêmeas, e na suinocultura eles aplicam o tempo todo. E isso gera contrações fortes para que o parto seja rápido.
Então, o que a gente mostrou com esse estudo era que dá para ser muito diferente sem ter feito nenhuma seleção genética. A gente pegou as fêmeas suínas que estavam lá e deu a oportunidade delas expressarem seu comportamento materno, o comportamento de construção de ninho, sem tantos protocolos invasivos com substâncias exógenas como ocitocina injetável. E como que nós, cientistas, sabemos o que os animais precisam? Né? Como a gente fala sobre isso e como a gente demonstra, por exemplo, eu estou em Brasília agora, por outras agendas, como que a gente conversa com os tomadores de decisão e fala, os animais precisam disso e daquilo, porque a gente tem que demonstrar isso cientificamente e mesmo assim é desafiador conseguir fazer com que as mudanças ocorram, né? Então, existem muitos testes e para o bem-estar, por exemplo, a gente tem alguns indicadores que a gente chama da nossa caixa de ferramentas, que são comportamentais, a gente consegue analisar o comportamento dos animais em termos de duração, frequência, e aí a gente transforma tudo isso em números, faz uma análise estatística e aí conclui com base em significância estatística, com base em números, assim como todas as outras ciências, por exemplo, essa vacina funciona ou não? Compara o placebo com a vacina, faz um teste estatístico e aí conclui que sim, que ela funciona porque teve uma robustez metodológica, né, com duplo cego, então cientistas não sabiam quem era tratamento, quem era controle, e aí transforma tudo isso em números e analisa de uma forma objetiva. Para a ciência do bem-estar animal, é a mesma coisa. Então, a gente tem várias ferramentas, por exemplo, indicadores comportamentais, fisiológicos e moleculares. A gente comparou as fêmeas em baias de gestação coletiva com enriquecimento, um ambiente muito melhorado, e as baias convencionais. E a gente fez esse teste com os leitões, que são testes de emocionalidade. Como que você fala que um leitão, ele tem mais medo, por exemplo? Eu não posso olhar, observar o comportamento dele e concluir. Não, a gente tem um teste, que é o teste do campo aberto e objeto novo. Então, por exemplo, nessa arena, a gente coloca um leitão ali na porta e deixa ele explorar a arena. Quando o leitão atravessa muitos quadrantes centrais, é um leitão mais ousado, com menos medo, com mais motivações exploratórias. Se o leitão ele caminha apenas nos quadrantes que estão encostados na parede, é um leitão que é mais hesitante, tem um pouco mais de indicadores de medo. E se o leitão fica parado na porta, o que acontecia com alguns, é porque é um leitão que tem muito medo, ele está em freezing, ele não vai caminhar. Depois de 5 minutos desse teste, a gente colocava um cone no centro e media quantas mordidas esse leitão dava no cone, quantas interações. Tinha leitão que arrastava esse cone pela baia toda e tinha leitão que nunca chegava perto do cone. Então, eles são muito curiosos e exploram o ambiente. Quando ele não tem esse comportamento, tem alguma coisa errada. E o que a gente viu foi que os leitões filhos de porcas que estavam no ambiente pobre, numa baia de gestação coletiva, sem enriquecimento, eles tinham mais indicadores de medo. E um leitão que a gente espera que tenha motivações exploratórias, esse traço estava mais presente em leitões filhos de fêmeas que estavam no ambiente enriquecido. Então, a gente transforma todos esses dados em números, coloca num teste estatístico e aí conclui objetivamente esses animais têm mais indicadores de medo ou não. E só a título de exemplo, esse teste é utilizado, inclusive, para outras espécies. A gente fez isso comparando ambiente enriquecido e ambiente pobre para tilápia. E esse estudo foi publicado, inclusive com o professor Donald Bloom, que é esse professor que eu cito muito, né? Mas a gente conseguiu demonstrar que o ambiente enriquecido é muito relevante para diminuir reações de medo nos animais. O quanto que é importante? Porque, na verdade, acessa a psique e o sistema límbico, que é relacionado às emoções. Então, a complexidade do ambiente é tão relevante que afeta a emocionalidade. Só para mostrar que a gente consegue objetivamente acessar emoções. Né? E tem muitos outros testes que são. A gente tenta sempre desenvolver ferramentas não invasivas para, lógico, pensando porque somos cientistas do bem-estar animal, então, tanto quanto sempre a gente só adota esse tipo de ferramenta. No meu caso, por exemplo, eu não participei nunca de experimentos que eu não concordava, né? Inclusive, sou parte de 2 comissões de ética de uso de animais e a gente trabalha para que, mesmo os experimentos que estão advogando pelos animais, como de bem-estar, precisam seguir todos esses preceitos. Outro indicador muito importante são as estereotipias, que são esses comportamentos repetitivos sem função aparente. As matrizes suínas, como eu falei, elas recebem alimentação líquida muitas vezes, ou um concentrado,
que não atende motivações alimentares. Então, é muito comum encontrar fêmeas que fazem mastigação em falso. Então, elas mastigam sem ter nenhum elemento na boca. E aí a gente vê um acúmulo de saliva em volta. E tem fêmeas que passam o dia todo fazendo mastigação em falso. Então, é um indicador de bem-estar que é um pouco, bastante discutido, ainda mais quando a gente encontra esses comportamentos repetitivos, levanta uma bandeira vermelha de que tem alguma coisa errada naquele ambiente. Esses gráficos vocês não precisam entender, mas só para mostrar que a gente mede o cortisol dos animais, e aqui são gráficos que a gente mediu o cortisol salivar das matrizes. Então, a gente coletava com algodão, com suave, a saliva. Então, tem muitos pesquisadores que vão medir cortisol e coletam sangue. Imaginem medidas repetidas toda hora, coletando sangue. Não, a gente treinou os animais para mastigarem o algodão. E elas adoravam, inclusive. Elas não podiam ver a gente chegando, que elas vinham e mastigavam, os leitões também. Então, era até uma forma de enriquecimento. E tem até cientistas que criticam, que falam que pode até enviesar de uma forma positiva, mas enviesar os resultados. Mas isso para mostrar que a gente transforma esse cortisol, que é o hormônio do estresse, encontrado para humanos também, a gente transforma em números numa análise de laboratório, a concentração de cortisol dos grupos, né? Por exemplo, enriquecimento sem enriquecimento, né? Aquelas fêmeas com substrato sem substrato. Coloca tudo isso num teste estatístico e consegue concluir quem tem mais cortisol, que é o indicador de estresse. E aí a gente consegue, por exemplo, concluir num estudo como esse, que não ter enriquecimento, não ter um ambiente complexo, gera mais estresse nos animais. E isso é bem ruim a longo prazo. E um último indicador que a gente tem usado mais recentemente, que é um indicador molecular, é a epigenética, que é basicamente, isso é tema assim para outra palestra, mas vou tentar falar da forma mais resumida, que é basicamente a alteração do nosso DNA, né? Então, eu conseguia medir retrospectivamente o bem-estar daqueles animais. E isso gera muito medo para alguns setores da indústria, porque a gente consegue acessar o que mudou no genoma. Porque a epigenética é basicamente o que aconteceu com aquele genoma. Então, o nosso genoma aqui nunca vai mudar, de todos nós. Quando teve a fecundação do espermatozoide, do óvulo, existe uma sequência de genes, que é o nosso genoma, que é como se fosse a receita do bolo, né? Que é a informação genética que está lá, que está em todas as nossas células, que vai dizer como o nosso organismo vai funcionar. Mas, por exemplo, quando a gente vê aquelas notícias, isso indica, esses genes estão relacionados a câncer, a esquizofrenia. Aquela pessoa, ela tem propensão a ter diabetes. Significa que ela tem o código genético, mas todos esses genes estão silenciados. O que o epigenoma faz? Os fatores do ambiente, por exemplo, o estresse crônico, a nossa alimentação, ao ambiente social que a gente é exposto, isso vai fazer um liga e desliga de genes. E isso vai indicar para nós, o epigenoma, então, quais genes estão ligados e quais genes estão desligados, vai indicar como aquele ambiente afetou aquele indivíduo. Por isso que é uma ferramenta de bem-estar, é uma ferramenta molecular que nos diz, inclusive, informações retrospectivas. Por exemplo, é por isso que tem estudos com gêmeos idênticos que se diferenciaram ao longo da vida porque estavam em fatores ambientais diferentes. Então, só para falar que tem mais uma ferramenta que é bastante robusta e que a gente consegue concluir com, assim, de forma muito tecnológica sobre o bem-estar dos animais, né? E os efeitos ambientais vão alterar o genoma e o epigenoma, e isso vai alterar a resiliência individual, né? Então, imagina que um leitão que foi mantido num ambiente muito estressante, ele tem o epigenoma dele alterado, que não é o código genético, mas a forma que esses genes se expressam, e isso com certeza afeta a saúde e o bem-estar. E quando a gente conversa sobre essas questões, por exemplo, com produtores, eles sempre perguntam, mas tem como ter alta produtividade nesses sistemas alternativos? É lógico que para a gente isso não é negociável, porque a gente pensa no interesse intrínseco, no valor intrínseco daquele indivíduo, que nem deveria ser instrumentalizado, objetificado. Mas quando a gente conversa com a indústria, muitas vezes a gente tem que mostrar números e produtividade. E sim, é possível ter ambientes que atendam melhor a saúde e o bem-estar dos animais e ainda assim sejam produtivos, né? E aqui exemplos de países que já migraram para animais livres de gaiolas em relação aos suínos. E existem muitas falácias e desinformação
Não é fazendo um juízo de valor sobre a indústria, não quero que pareça algo que a gente entende que é algo ruim e intencional, não é isso, mas são argumentos que são convincentes, são muito contundentes. E a gente vê isso, inclusive, em ações judiciais, que muitas vezes o juiz dá a sentença favorável. Já acompanhei alguns casos em outros setores, né? Por exemplo, com o comércio de pele de jumentos, porque os argumentos são contundentes e muitas vezes parcialmente corretos, né? Então, são falácias e desinformação, e a gente tem que estar sempre atento. Então, por exemplo, a gente tem que fazer esse exercício sempre, né? E se questionar e entender qual é a raiz de fato do problema. Um exemplo é a questão dos leitões, que eles alegam que cortam os dentes e a cauda dos leitões recém-nascidos, prezando pelo bem-estar dos animais, mas na verdade eles só estão tentando resolver um problema criado pela indústria e agravado pela indústria, né? Então é parcialmente correto. E durante o exercício agora das questões que a gente vai ver mais para frente, nos próximos slides, vocês vão responder anonimamente, é só para testar mesmo. E é isso. A gente vai ter os links aqui no chat e o código para cada pergunta. Então, eu queria saber se vocês usariam essa frase. É necessário manter as matrizes suínas em gaiolas para ter melhores práticas de manejo. Já está no chat. Sim. 86% respondeu que não e 14% que sim. Então, na verdade, não. A indústria alega, tem até em sites isso, né? Eu vi num site dos Estados Unidos de produtores de suínos, né? Site de suinocultura falando que é melhor manter, porque você consegue medicar, você consegue monitorar melhor a fêmea, a matriz, você consegue garantir melhor a saúde dela. Então, na verdade, não, é sempre uma balança de custos e benefícios, né? O ambiente extremamente restritivo em que elas são mantidas pode afetar a saúde, mas afeta com certeza o bem-estar, porque não tem como os animais não poderem nem caminhar, estarem em condições minimamente aceitáveis, mas são falácias convincentes da indústria, né? E essas altas densidades, por exemplo, das baias de gestação coletiva, é que podem criar situações desafiadoras. Quando eu visitei essa suinocultura, o dia que eu cheguei, eu passei alguns meses lá. E a gente conversava muito com os proprietários e com os trabalhadores para tentar entender melhor quais eram os principais desafios. No dia que eu cheguei, duas fêmeas tinham brigado tanto que uma abortou todos os leitões. Então, eles usam esse único exemplo, que as fêmeas podem pelo menos caminhar, interagir socialmente, mas eles usavam alguns poucos exemplos para falar, tá vendo? É muito pior. Mas o que acontece? Elas precisavam ter um ambiente mais complexo, elas precisavam ter pontos de fuga para conseguir se ajustar socialmente. Então vamos passar para a próxima. A restrição alimentar é reconhecida como uma das maiores fontes de estresse para matrizes suínas. Deixa eu abrir aqui meu app. 100%. Sim. Excelente, todo mundo acertou. As matrizes suínas são submetidas a uma restrição alimentar, tem estudos que mostram de 50% a 60% da sua capacidade e motivação alimentar. Então, imaginem isso. E essa suinocultura que eu visitei era a dieta líquida, né? Então, imaginem passar a curta vida explorada ainda sem poder mastigar. Então, o que eles falam também, né, na indústria é que, como é uma seleção genética para rápido ganho de peso, né, porque os leitões precisam ter alta conversão alimentar, ou seja, eles comem e tudo isso converte em massa corporal. Se as fêmeas consumirem muito, elas vão ficar com sobrepeso, porque é a genética selecionada para alta conversão alimentar para que os leitões cresçam rápido dentro daqueles 140 dias, sejam enviados para o abatedouro. Isso acontece para frangos, acontece para vários outros animais chamados animais de corte, né? Frango de corte, bovino de corte. Então, essa alta conversão alimentar gera vários problemas de saúde e bem-estar. E o que a indústria muitas vezes alega é que se existisse restrição alimentar, elas não seriam tão produtivas.
mas a gente sabe que, de novo, é a seleção genética que gera essa pressão e essa grande prolificidade, né? Um número alto de leitões. E aí tem estudos mostrando que se as fêmeas recebem um pouco mais de fibra na dieta, e aí a gente demonstrou que elas tinham mais sinais de saciedade, isso estava relacionado a menos comportamentos agressivos nos leitões. Então, os leitões brigavam menos depois do desmame. E por que isso? Porque o ambiente de gestação gera pistas para o desenvolvimento da prole. Isso acontece com todos os mamíferos, no mínimo com todos os mamíferos. Então, quando a fêmea está passando por uma sensação de fome crônica durante a gestação, a pista que ela passa para o leitão, muito provavelmente, é de um ambiente com pouco recurso alimentar. E isso faz com que seja, o organismo não delibera sobre isso, mas o organismo acaba encontrando uma rota de ajuste durante o desenvolvimento para ser mais competitivo, e isso gera mais lesões. Essa foi a conclusão desse estudo. Então, eram lesões no corpo, nas orelhas, e quando a fêmea recebeu mais fibra durante a gestação, esse número de lesões era reduzido, estatisticamente reduzido. Então, a próxima questão é que os animais estão em bom índice de bem-estar quando não estão expressando estereotipias. Esse é tricky mesmo, esse é complexo. E é bem recente na ciência do bem-estar essa discussão. Não sobre as estereotipias, mas sobre como indicador. Bom, esse foi mais ou menos 50-50. Não, mais ou menos não, foi 50% sim, 50% não. E, na verdade, não necessariamente. Esqueci de traduzir essa parte aqui. Desculpa, gente, mas é não necessariamente aqui. A ausência de estereotipias não necessariamente indica boas condições de bem-estar. Então, por exemplo, em um grupo de fêmeas suínas, pode ser que algumas não expressem estereotipia. Então, aquelas que não estão expressando, não necessariamente significa que elas estão em boas condições de bem-estar. Então, é um indicador de bandeira vermelha, tem alguma coisa errada aqui no ambiente, mas quando elas não estão expressando, não significa que estão em bem-estar. Então, esse argumento é muito utilizado também. Olha, não tem nem comportamento repetitivo aqui. Mas tem estudos que falam que o animal já até desistiu, que às vezes a estereotipia é uma fase de tentativa de ajuste. Então, o animal tenta se autorregular naquele ambiente muito pobre, que não tem, ela não consegue se ajustar e não consegue atender suas necessidades motivacionais. E aí ela passa por uma etapa de desistir. Isso acontece com animais de zoológico, com animais de laboratório, com animais em ambiente artificial de uma forma geral. E é uma questão que a gente sempre questionou, né? Eu sempre questionei, falava, gente, não necessariamente, pode ser que aquele animal esteja em piores condições. E a gente conseguiu demonstrar isso cientificamente, né? Então, é possível que animais em condições de bem-estar comprometido não expressem estereotipia, e é possível que já seja uma fase para além da tentativa de ajuste. Então, tem esse outro artigo, a gente publicou uma revisão sobre isso, porque era uma armadilha, não é bem essa palavra que eu queria usar, mas como se fosse assim, não, se eles não estão expressando, eles estão bem. E essa é uma conclusão muitas vezes equivocada, principalmente em ambientes artificiais, quando os animais estão confinados em cativeiro. A próxima é alta prolificidade, a capacidade de reproduzir em abundância de matrizes suínas indica boas condições de saúde e bem-estar. Todo mundo respondeu não. Não, tá correta a resposta de vocês. E, na verdade, é isso, né, que a gente vem falando. A seleção genética tem produzido matrizes com alta prolificidade. Então, elas podem reproduzir até mesmo em condições insalubres, né, de saúde e bem-estar muito comprometidos, porque elas vão praticamente reproduzir de qualquer forma, porque a pressão genética, a pressão seletiva dessa seleção artificial
foi tão grande e por tanto tempo que elas vão reproduzir. E aí também, né, foi uma reportagem lamentável que eu assisti esses dias, mas lamentável para a gente que está preocupada com os animais e com a instrumentalização que é feita deles. Que teve uma fêmea que teve 40 leitões em um parto. Então, imagina a que ponto chega, né, essa seleção genética e os produtores estavam comemorando e saiu notícia, né, quando na verdade isso é extremamente disruptivo, pensando nos animais enquanto indivíduos. O próximo é necessário realizar corte de cauda e desgaste de dentes para evitar lesões nos leitões. São as últimas, tem essa e mais uma só, e a gente caminha para a conclusão. Cem por cento respondeu que não. É exatamente isso, né? As mutilações em leitões recém-nascidos são realizadas pela indústria para evitar problemas geralmente causados ou agravados pelas condições estressantes nas quais eles são mantidos. Então, foram restringindo o ambiente, aumentando a densidade, impondo diferentes estressores, e aí cortam a cauda e os dentes para tentar resolver esses problemas. Tem um estudo, e na verdade tem até publicações de livros, da Cynthia Schuch, que fala sobre. Ela conseguiu medir objetivamente quantidade de horas em dor. Dor incômoda, dor excruciante, e pensar que esses leitões passam por isso todos os dias sem anestesia e sem analgesia, né, posterior ao procedimento, é uma questão também muito chocante quando a gente para pensar. Né? E isso não acontece, não é aceitável com outras espécies, por exemplo, de animais de companhia, mas na indústria isso acontece o tempo todo. E a gente sabe que a castração é para melhorar o sabor da carne, porque tem o escatol, que é um odor que fica na carne do macho, do suíno macho, se ele for abatido com 140 dias. Então, é feito para contornar esse problema, que é uma questão só de qualidade de carne. Hoje tem a imunocastração, que é cada vez mais utilizada, mas mesmo assim, ainda em muitos lugares é feita castração cirúrgica sem controle de dor. A identificação, né, que é a moça, que são esses cortes na orelha para fazer a identificação dos animais, e a questão do corte de cauda e dentes é isso, né, prevenir que animais estressados se lesionem nesses ambientes pobres. E muitas vezes, quando a pessoa começa a conhecer o que acontece na indústria, pergunta: mas isso não é ilegal? Isso não entra em maus tratos? Sim, isso é inclusive inconstitucional, porque o artigo 225 da Constituição veda mutilação, maus tratos, e isso todas essas práticas se enquadram em mutilações, né? Mas, e outra questão é: o Conselho Federal de Medicina Veterinária veda que haja castração, procedimento cirúrgico sem controle de dor. Não só no Brasil, mas quando eu fui checar, também, quando eu conheci como eram feitas essas práticas, né, esses detalhes, por exemplo, da suinocultura, eu já era vegana. E eu fui pesquisar o que os conselhos de veterinária do mundo falavam. Porque eu falo, como que o RT responsável, né, o responsável técnico da fazenda, acompanha e é conivente com esse tipo de coisa. Porque eles não poderiam aceitar, não poderiam permitir. Então, os conselhos federais de medicina veterinária vedam prática cirúrgica sem controle de dor. Mas, ao mesmo tempo, o Ministério da Agricultura, por exemplo, tem recomendações que violam o arcabouço legal. E isso tem uma questão do direito que é estudada, que se chama o estado de coisas inconstitucional. E é desse jeito mesmo que fala, que parece que não está concordando, né? Mas é o estado de coisas inconstitucional, que é utilizado inclusive para pessoas em presídios. Então, tem muitas questões no mundo e na nossa sociedade que são inconstitucionais, mas que outros órgãos regulamentam, que outras entidades aceitam, que, por exemplo, o poder legislativo veda, mas no executivo acontece e é recomendado. É a mesma coisa para os animais, né? E aí tem uma série de ações que foram ajuizadas, algumas eu participei com parecer técnico, por exemplo, em relação aos abates religiosos,
para além da discussão de qualquer religião, de qualquer crença, mas era pensando tecnicamente no sofrimento dos animais. Então, ajuizaram ações em relação a temas bem complexos, em relação à castração cirúrgica e mutilações dos leitões, que é inaceitável. Aí lançaram uma instrução normativa que versa mais como recomendações do mapa, e não tem poder de fiscal, e eles também não têm condições de fiscalizar. Mas então a gente vê todas essas contradições, né? E por isso que organizações como a Sinergia são importantes, porque aceleram muito, catalisam essas mudanças. Porque pessoas lá conversando com as empresas e fazendo campanhas e com diferentes rotas e estratégias, faz com que essas mudanças sejam mais céleres. E a última pergunta o estresse crônico a que os animais são submetidos leva à imunossupressão, que é a perda parcial da resposta imune, que protege contra infecções. Todo mundo respondeu que sim, 100% sim. E está correto. Então, essas doenças que são transmitidas por alimentos, né, são consideradas um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. A gente sabe que as doenças zoonóticas, né, as doenças infecto-contagiosas de caráter zoonótico, causaram as grandes pandemias, as últimas grandes pandemias. Inclusive, foi o caso do coronavírus, que foi a maior crise sanitária do século. Então, essas doenças são causadas e a forma como a gente mantém os animais, principalmente os animais de produção, é a receita para novas pandemias, porque são animais cronicamente estressados, que têm um comprometimento do seu sistema imunológico, a pressão seletiva, a pressão genética também, essa seleção genética feita para alta produtividade também faz um requerimento de energia do organismo do animal para alta produtividade. Então, seria uma energia que poderia ser despendida com o sistema imunológico. Então, são animais que, durante a pandemia, isso foi muito divulgado, né? Cuidado com o estresse crônico, porque isso é imunossupressor, seu sistema imunológico fica um pouco fraco. Então, isso, pensando em animais de produção que têm o seu genoma muito parecido entre si, para essa alta produtividade, os micro-organismos conseguem mutar rapidamente. E aí, depois da pandemia, a gente tem muito mais referência e informação científica sobre isso. Mas o que a indústria muitas vezes alega é que os antibióticos são necessários, né? Por exemplo, em relação aos leitões no desmame, para prevenir a diarreia e promover o crescimento dos leitões, como promotor de crescimento. Isso já tem sido bastante discutido, muitas empresas têm recuado e têm utilizado bem menos os antibióticos, mas ainda assim, se a gente tivesse ambientes um pouco mais adequados, né, menos extremos, os animais teriam condições de lidar melhor com as variáveis e com os patógenos que eles enfrentam. Então, esse uso não terapêutico de antimicrobianos, que a gente inclui o mais comum, que é o antibiótico, é utilizado como promotor de crescimento, desmame precoce e abrupto e intervenções durante o desmame, né? E isso gera uma resistência antimicrobiana, que é um problema de saúde pública. E, de novo, né, a gente tem passado por mais essa crise, fora a crise climática, outras crises ambientais, a resistência antimicrobiana é uma crise de saúde pública. E ela ocorre quando bactérias, vírus, fungos e parasitas não respondem mais a esses agentes antimicrobianos. E a gente fala que os antibióticos foram uma grande inovação da saúde humana, mas a gente não sabe mais utilizar. E tinha um dado que, salvo engano, era 75% dos antibióticos do mundo são utilizados na pecuária. E isso faz com que essas infecções sejam cada vez mais difíceis, né, ou até impossíveis de serem tratadas. É uma ameaça à saúde humana e tem estimativas bem alarmantes e crescentes de que só em 2019, 4,95 milhões de mortes foram associadas à resistência bacteriana aos antimicrobianos. Então, é utilizado como promotor de crescimento, né? E é um equívoco, porque promove a seleção de patógenos resistentes e é considerado para aumentar a eficiência da absorção dos nutrientes. Como profilático,
é adotado também em casos de risco iminente de surtos de doenças, também é um equívoco utilizar dessa forma. Eu visitei também uma avicultura e eles colocavam antibióticos na água dos frangos. Metafilática, que é tratamento em grupos de animais, mas o único uso adequado para antibióticos é o terapêutico, né, que é o tratamento de doenças já estabelecidas e diagnosticadas. Esse é o uso correto, mas a gente sabe que na indústria de produção de proteína animal, eles utilizam dessas outras formas também. Então, caminhando para o final, a gente sabe que os animais já atravessaram algumas fronteiras da complexidade cognitiva. Hoje, os cientistas sabem que não existem mais diferenças em níveis qualitativos dos outros animais com os humanos. Então, todas as evidências científicas caminham para demonstrar que os animais, no mínimo todos os vertebrados, têm consciência de si, então têm consciência de self, se reconhecem e têm reconhecimento das suas interações com os outros indivíduos. Esse autorreconhecimento era considerado uma característica exclusivamente humana há muito tempo. Aí começaram a conseguir demonstrar em várias espécies. Para peixes era desafiador, mas em 2019 publicaram o primeiro artigo mostrando que até peixes têm consciência de si. Eles conseguem estabelecer cultura, isso já são artigos mais antigos, que foram negados por um tempo. Alguns cientistas negavam que isso era estabelecimento de cultura, que é basicamente os comportamentos socialmente transmitidos. O caso dos macacos que lavavam as batatas para comer e aprendiam com seus pares a lavar as batatas antes de comer. Esse artigo foi publicado, salvo engano, na década de 60. Então faz bastante tempo que a gente aceita que os animais também têm cultura. Empatia e compaixão, que foi demonstrada também em muitos vertebrados. Tem um estudo com chimpanzés que eles deixavam de se alimentar se eles percebessem que toda vez que eles se alimentavam, outros animais recebiam punição. Eles deixavam de comer, entendendo que eles não queriam que tivessem essas consequências negativas para outros indivíduos. E estudos mais recentes de um cientista que se chama Frans de Waal, que é holandês, faleceu recentemente, acho que mês passado. Ele tem vários estudos, vários livros também de divulgação. Um deles se chama Nós Somos Inteligentes o Suficiente para Entender Quão Inteligentes os Animais São. Porque muitas coisas a gente ainda não entende por incapacidade nossa de conseguir acessar nos outros animais. Não é que eles não tenham, é que a gente só não conseguiu demonstrar cientificamente. E na nossa prepotência, a gente acha que tem que demonstrar cientificamente para gerar um valor nos outros animais. Né? Eu sei que para nós aqui, muito provavelmente cada indivíduo tem um valor intrínseco, mas nós somos minoria e para fazer um convencimento a gente precisa demonstrar cientificamente. Muitas vezes não é que eles não tenham, só não temos as ferramentas. Mas esse cientista conseguiu demonstrar pilares da moralidade em animais não humanos. Então, tem um estudo, que eu posso até compartilhar o link depois, que mostra que os dois macacos prego, eles tinham que desempenhar uma tarefa e recebiam uma recompensa. E aí, eles recebiam pepino, eles faziam a tarefa e recebiam um pepino. Só que eles preferem muito uva a pepino. Então, eles preferem muito mais a uva. E aí, os dois macaquinhos faziam a mesma tarefa e recebiam um pepino. E, de repente, um deles começou a receber uva, enquanto o outro continuava recebendo pepino. E esse que continuava recebendo pepino claramente protestou contra o experimentador. Então, ele sentiu que era uma recompensa injusta, porque eles estavam desempenhando a mesma tarefa. Então, assim, esse estudo é incrível. Depois eu mando o link para vocês, que está no YouTube. Tem o vídeo completo e o videozinho curto. E é perfeito, mas ainda assim, tenho amigos que... Tem um amigo que é professor de História na Federal da Bahia e ele nega, ele fala, não, moralidade é só em humanos. Eu falei, tudo bem, você pode negar, são vários estudos científicos, porque esses cientistas, eles mostram que todos os nossos traços são biológicos e são moldados pelo ambiente, claro, mas a gente tem o ambiente e o biológico juntos, integrados. E para os outros animais foi a mesma coisa. Então, pilares de moralidade são selecionados, são raízes biológicas que a gente tem e que foram selecionados evolutivamente para lidar com contextos sociais. E aí, o que eu quero dizer com tudo isso é que muitas áreas da ciência, desde a biologia molecular, neurociência, comportamento, mostraram já que a gente é muito mais semelhante do que diferente dos outros animais. E tanto é verdade que essa é a razão lógica pela qual a gente testa medicamento em animais, em cobaias. E aí eu costumo dizer
que é muito conveniente a gente falar que os animais são muito próximos de nós, então a gente testa medicamentos e utiliza como cobaias, né, em questões que os animais nem estão interessados, né? Medicamentos de diversas, até testam até tabaco em animais não humanos, que eles nem fazem uso dessas substâncias. Então é muito cômodo utilizá-los falando que eles são muito parecidos com a nossa espécie, mas também é muito conveniente falar que eles são muito diferentes e a gente tem o direito de confiná-los e instrumentalizá-los. Então a gente tinha que ser um pouco menos contraditório. Eu sei que a contradição é uma característica intrínseca da nossa espécie, mas também a metacognição, que é pensar sobre o que pensa. Então a gente consegue pensar criticamente sobre todos esses comportamentos e subvertê-los na medida do possível. Então a gente pode concluir que não quero que vocês saiam daqui pessimistas com tudo isso que acontece na suinocultura, mas o conhecimento é o primeiro passo. Então, quando a gente consegue ter uma clareza maior sobre essas falácias, a gente está mais preparado para subverter esses sistemas e tentar trabalhar para melhorar um pouco a vida dos outros animais. Eu sempre falo outros animais para nunca esquecer que a gente também é. Então, os suínos, eles possuem habilidades cognitivas complexas, emoções e vários níveis de consciência. Tem níveis de autorreconhecimento, como a gente viu. A gestação em gaiolas é claramente um extremo, né, de estresse e confinamento inaceitável, que nunca deveria ter existido, mas a gente vai trabalhar para mudar essa realidade. E a indústria, ela propaga com frequência argumentos falaciosos e parcialmente verdadeiros que convencem, inclusive convencem, como eu falei, em ações judiciais, em tomadores de decisão, mas a gente eventualmente vai conseguir mudar isso também. Então, acho que eu passei um pouco meu tempo. Acho que a gente teve os probleminhas técnicos também, mas muito obrigada. Uma quarta-feira à noite, todo mundo aqui. Paty, muito obrigada por essa palestra maravilhosa, super informativa, trazendo muitas informações mesmo sobre a indústria, né, de suínos e como que a gente pode, então, né, atacar para mudar essa realidade. A gente deixou, né, esses minutos aqui para que vocês possam também tirar dúvidas, trazer questões que vocês tenham, que tenham surgido durante a palestra ou que vocês já tenham sobre a pecuária industrial. Eu vi que durante a palestra o Fábio colocou sobre a questão do estresse, se o estresse também não altera o sabor da carne, além da questão, né, do animal não ser castrado. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Vou respondendo essa, então, enquanto isso. Altera, mas isso está relacionado a estudos de qualidade de carne. Então, por exemplo, muitas vezes, alguns produtores, por exemplo, de bovinos, eles têm muita cautela no transporte, no manejo dos bovinos, por conta disso, porque a carne pode ficar com um aspecto mais escuro, desidratada, com uma textura diferente. Então, a qualidade de carne é muito relevante, sim, mas principalmente em algumas questões com bovinos. Mas tem uma limitação, né? Porque, por exemplo, durante a vida do animal, ele precisa ter essas condições mínimas que já vai ser aceitável a qualidade de carne. Então, o que a gente preconiza, o que a ciência já demonstrou que é necessário, teria que avançar um pouco mais ainda para a gente conseguir. Tem que avançar muito, na verdade, né? Para conseguir juntar essa questão da qualidade de carne e o bem-estar. Então, o mínimo que eles fazem, concluindo, para não ficar muito confuso, o mínimo que eles fazem na bovinocultura, por exemplo, já é suficiente para atender os critérios de qualidade de carne. Então, tem sim estudos e afeta sim, mas o mínimo, assim, o animal não cair durante o transporte dentro do caminhão. Então, o motorista treinado para passar, fazer o transporte sem que nenhum animal caia, nenhum animal tenha queda dentro do caminhão. O curral de espera ter água. Isso tudo é muito mínimo, muito básico, mas isso já atende à qualidade de carne, né? Então não são alterações tão severas que fariam com que a gente conseguisse, com esse argumento, mudar a forma como os animais são mantidos. Eu não sei se eu consegui responder. Aí você me fala se ficou claro. Mais alguém tem alguma questão? Aproveitem, gente, porque estamos com uma especialista em bem-estar animal aqui. Bom,
De todo modo, também, se surgir depois, a Paty pode responder qualquer dúvida que vocês tenham. E para finalizar, Paty, muito obrigada por aceitar fazer essa palestra aqui. Obrigada, pessoal, por terem vindo. A gente pretende fazer mais encontros como esses, né? Para dar todo esse conhecimento, subsídio mesmo para que vocês possam se empoderar mesmo na luta, que possam trazer esses argumentos científicos, rebater quando alguém vai falar alguma coisa, né, sobre a indústria da carne, tanto suína quanto bovina, e também que agora eu acho que vocês também entendem a dimensão, né, dessa luta que a gente tem construído para tirar as porcas de dentro das gaiolas, né? É um primeiro passo, como a Patrícia trouxe, não é suficiente tirar elas, só realmente tirar do pior para o menos pior, mas a gente também não vai parar lá, mas a gente precisa lutar para que as gaiolas deixem de existir para as porcas dentro dessa indústria. Então, obrigada mesmo e obrigada por lutar aqui conosco. E boa noite. Obrigada, pessoal. Boa Obrigada a noite. todo mundo, gente. Tchau, gente.